O preço da sua reação é o seu respeito. Você já se perguntou por quê, apesar de todo o seu esforço e boas intenções, a dor de ser constantemente desrespeitado parece ser a única constante na sua vida? A resposta é um confronto direto, brutal na sua simplicidade. Você entrega o mapa da sua alma a cada explosão, a cada lágrima descontrolada, a cada palavra dita no calor do momento. A falta de autocontrole emocional não é apenas um inconveniente, é a fissura psicológica por onde escoa a sua autoridade, o seu valor e, finalmente, o respeito que você tanto anseia. Este não é um texto sobre repressão, mas sobre domínio. É sobre a alquimia interna que transforma a vulnerabilidade em força inabalável. Nas próximas linhas, você aprenderá a reconhecer o exato momento em que a sua emoção se torna uma arma na mão do seu adversário. Você entenderá por que o silêncio é a resposta mais eloquente e por que a verdadeira indiferença é o escudo mais poderoso. Dominar as suas reações não é apenas uma habilidade social, é uma reengenharia da sua posição no mundo. É a chave para deixar de ser a marionete previsível e se tornar o mestre do seu próprio palco, forçando o mundo a tratá-lo não como um alvo fácil, mas como uma força a ser reconhecida. Como a reação emocional entrega poder aos outros. A reação emocional é fundamentalmente uma concessão de poder. No momento em que você reage de forma desproporcional, você não está apenas expressando um sentimento, você está revelando a sua vulnerabilidade mais profunda, o seu ponto fraco, o botão exato que o outro precisa apertar para desestabilizá-lo. Pense na sua mente como uma fortaleza. O respeito é a muralha que a protege. Quando alguém o provoca, essa pessoa está testando a resistência dessa muralha. Se você reage com raiva imediata, com a defesa histérica ou com a mágoa explícita, você não apenas abre os portões, mas também lhes entrega as chaves e um mapa detalhado de onde estão os seus depósitos de munição emocional. A previsibilidade como fraqueza. O ser humano, em sua essência, busca controle. Quando você se torna previsível em suas reações, sempre se irritando com a mesma crítica, sempre se desmoronando com o mesmo tipo de desprezo, você se torna um objeto de manipulação. O desrespeito não é apenas um ato de ofensa. Muitas vezes, é um teste. O provocador, consciente ou inconscientemente, está medindo o seu limite, a sua estabilidade. A sua reação é o combustível que ele precisa. Se ele o provoca e você explode, ele venceu. Ele não precisou de força física ou de argumentos lógicos. Ele usou a sua própria energia emocional contra você. A sua raiva, a sua frustração, a sua tristeza. Tudo isso se torna a prova de que ele tem o poder de afetar o seu estado interno. E para quem busca dominar, não há vitória maior do que a prova de que ele reside, sem pagar aluguel, dentro da sua cabeça. O ciclo vicioso do desrespeito. A reação emocional cria um ciclo vicioso. O desrespeito inicial provoca a reação. A reação, por ser descontrolada, é vista pelo outro e por terceiros não como uma resposta justa, mas como uma confirmação da sua imaturidade ou instabilidade. Isso, por sua vez, convida a mais desrespeito, pois você provou ser um alvo fácil e, mais importante, um alvo que se auto-sabota. A emoção como informação demais. O mundo respeita o que é reservado. A reação emocional é uma superabundância de informação. Você expõe a sua necessidade de validação, a sua insegurança e a sua incapacidade de processar a adversidade internamente. O respeito, por outro lado, é atraído pela escassez de informação. O que não se sabe sobre você é o que gera a sua aura de mistério e, consequentemente, a sua autoridade. A entrega do foco. Quando você reage, você desvia o foco da questão original para o seu comportamento. A discussão deixa de ser sobre o erro ou a injustiça cometida pelo outro e passa a ser sobre a sua falta de calma, o seu exagero ou a sua sensibilidade. Você se torna o problema e o provocador se torna a vítima ou o observador racional. Você perde o argumento e, pior, perde a narrativa. A psicologia do provocador.
a validação pela reação. É crucial entender que o provocador, na maioria das vezes, é uma pessoa que se sente impotente ou invisível. A sua provocação é um grito por atenção, uma tentativa desesperada de provar a si mesmo e ao mundo que ele tem algum impacto. A sua reação emocional é o oxigênio que ele precisa para respirar. Quando você explode, você está validando a sua tese. Eu sou importante o suficiente para tirar essa pessoa do sério. Você está, ironicamente, elevando o status do provocador ao lhe conceder o poder de perturbar a sua paz. Se em vez disso, você mantiver a calma, o provocador é confrontado com a sua própria irrelevância. A sua ação não gerou o impacto desejado e ele é forçado a recuar, sentindo o peso do seu próprio vazio. O silêncio estratégico. A verdadeira força reside na capacidade de absorver o golpe sem tremer. Não é sobre não sentir, é sobre não mostrar. É sobre permitir que a emoção passe por você, como uma onda, sem que ela o arraste para o mar da reação. A cada vez que você escolhe o silêncio em vez do grito, a pausa em vez da resposta imediata, você retém o poder. Você força o outro a se perguntar: será que isso o afetou? O que ele está pensando? Essa incerteza é o início do respeito. O silêncio é a sua arma mais pesada, pois ele transfere o peso da situação de volta para quem a iniciou. Porque o autocontrole silencioso cria autoridade natural. O autocontrole silencioso não é a ausência de emoção. É a supremacia da vontade sobre o impulso. É a demonstração mais clara de que você é o seu próprio mestre. E o mundo, invariavelmente, se curva diante de quem domina a si mesmo. A autoridade natural não é imposta por um título ou por um grito. Ela é emanada. Ela é sentida na sala antes mesmo de você falar. Essa autoridade nasce da percepção de que você é inatingível por provocações triviais. A força da não reação. Quando você é provocado e escolhe não reagir, você está fazendo uma declaração poderosa. O que você diz ou faz não tem o poder de perturbar a minha paz interna. Essa não reação desarma o provocador de forma mais eficaz do que qualquer contra-ataque verbal. O objetivo dele era obter uma resposta, uma prova de que ele é relevante para você. Ao negar-lhe essa resposta, você o torna irrelevante. Você o força a confrontar o vazio da sua própria ação. O silêncio, neste contexto, é um espelho que reflete a pequenez da provocação de volta para quem a lançou. A criação de um campo de força. O autocontrole silencioso cria um campo de força invisível ao seu redor. As pessoas começam a andar na ponta dos pés, não por medo de uma explosão, mas por respeito à sua estabilidade. Elas percebem que o custo de tentar desestabilizá-lo é alto, pois a única recompensa será o seu próprio constrangimento. O silêncio como resposta, mais inteligente. A reação emocional é sempre burra. Ela é rápida, impulsiva e raramente leva em conta as consequências a longo prazo. O autocontrole silencioso, por outro lado, é a pausa estratégica que permite à sua inteligência superior entrar em ação. É o tempo que você compra para analisar a situação, identificar a verdadeira intenção por trás da provocação e formular uma resposta que seja cirúrgica, se for o caso, ou simplesmente inexistente. O poder da pausa. Reação versus resposta. É vital distinguir entre reação e resposta. A reação é instintiva, subconsciente, e é ditada pelo seu sistema límbico, a parte mais primitiva do seu cérebro. A resposta, por outro lado, é deliberada, consciente e é mediada pelo seu córtex pré-frontal, a sede da razão e do julgamento. A pausa é o espaço sagrado entre o estímulo e a sua ação. É nesse milissegundo de silêncio que você retoma o controle. Reação. Você é criticado. Você sente a raiva subindo. Você grita de volta. Resultado. Perda de controle, perda de respeito. Resposta. Você é criticado. Você sente a raiva subindo. Você respira fundo. Conta até 3 e decide se a crítica é válida, se merece uma refutação ou se deve ser ignorada. Resultado. Domínio, autoridade,
Respeito forçado. A autoridade natural é a capacidade de não ser governado por forças externas. A pessoa que reage é um escravo do ambiente. A pessoa que responde é um soberano. O mundo respeita o soberano, não o escravo. A linguagem corporal da autoridade. O autocontrole não se manifesta apenas na ausência de palavras, mas em toda a sua postura. 1. O olhar firme. Em vez de desviar o olhar ou fixá-lo com raiva, você mantém um olhar calmo, mas penetrante. Um olhar que diz, eu ouvi, eu entendi, e estou avaliando. 2. A postura relaxada. O corpo não se encolhe nem se enrijece. Os ombros estão para trás. A respiração é lenta e profunda. O corpo comunica que não há ameaça real, apenas um ruído que será processado. 3. A resposta medida. Se uma resposta for absolutamente necessária, ela deve ser breve, factual e desprovida de qualquer carga emocional. Use frases curtas e definitivas. A sua voz deve ser baixa e uniforme, forçando o outro a se acalmar para ouvi-lo. A sabedoria da reserva. A autoridade natural é construída sobre a percepção de que você tem reservas. Reservas de paciência, reservas de inteligência e, crucialmente, reservas de poder que você escolhe não usar. O homem que grita está esgotando todo o seu poder em uma única e patética demonstração. O homem que permanece em silêncio sugere que o seu poder é tão vasto que a situação atual nem sequer merece uma fração dele. O respeito é a homenagem que a fraqueza presta à força. E a maior força que um ser humano pode exibir é o domínio absoluto sobre o seu próprio mundo interior. 3. Como a indiferença estratégica. Protege sua energia e seu respeito. A indiferença estratégica é o estágio final do autocontrole. Não é a apatia de quem não se importa com nada, mas a escolha deliberada de não se importar com o que não merece a sua energia. É o reconhecimento de que a sua paz interna e o seu foco são ativos valiosos demais para serem desperdiçados em batalhas insignificantes. A economia da energia emocional. A reação emocional é um dreno de energia colossal. Cada vez que você se permite ser arrastado para um drama, você gasta recursos mentais e emocionais que poderiam estar sendo investidos na construção da sua vida, dos seus projetos e do seu futuro. A indiferença estratégica é, portanto, um ato de inteligência financeira emocional. Você está protegendo o seu capital mais precioso. O filtro de relevância. A indiferença estratégica opera como um filtro. A maioria das provocações e desrespeitos que você enfrenta diariamente são ruídos de fundo, tentativas de pessoas que estão presas em seus próprios dramas de projetar a sua miséria em você. O filtro da indiferença permite que você categorize esses eventos como não relevantes para o seu propósito de vida. A percepção de superioridade. Quando você é indiferente a uma provocação, você está implicitamente comunicando que o provocador e a sua ação estão em um nível de importância muito abaixo do seu. Não é um desprezo ativo, mas uma constatação de fato. É como um rei que não se incomoda com o latido de um cão na rua. O cão não é uma ameaça, e o rei tem assuntos mais importantes a tratar. Essa percepção de superioridade de foco e propósito é o que solidifica o respeito. A soberania do foco. Onde você investe a sua emoção. A sua emoção é o seu investimento mais valioso. A indiferença estratégica é a capacidade de escolher onde investir. Pessoas que reagem a tudo são como investidores que aplicam o seu dinheiro em qualquer esquema de enriquecimento rápido, perdendo o seu capital em transações insignificantes. O homem de autoridade investe a sua emoção apenas em causas que valem a pena. A sua família, o seu trabalho, os seus valores. Ele não tem tempo nem energia para investir na opinião de um estranho ou na mesquinhez de um colega. O conceito de custo de oportunidade emocional. Cada minuto gasto a reagir com raiva a um e-mail rude é um minuto que você não gastou a planear o seu próximo passo de carreira. Cada hora passada a remoer uma ofensa é uma hora que você não dedicou a um projeto criativo. A indiferença estratégica reconhece o custo de oportunidade de cada reação emocional. O custo é sempre o seu futuro,
a sua paz e, em última análise, o seu respeito. A indiferença não é fraqueza, é foco. Muitos confundem a indiferença com a covardia ou a passividade. Pelo contrário, a indiferença estratégica exige uma força interna monumental. É preciso mais coragem para permanecer calmo e focado sob ataque do que para explodir em fúria. A explosão é o caminho da menor resistência. O silêncio é o caminho do guerreiro. A proteção do seu respeito. O respeito é uma moeda que se desvaloriza a cada vez que você a gasta em reações. 1. A indiferença. Cria distância. A indiferença coloca uma distância psicológica entre você e o evento. Essa distância é crucial para a sua saúde mental e para a manutenção da sua imagem. O desrespeito só pode feri-lo se você permitir que ele se aproxime. A indiferença é o seu campo de força que mantém o veneno à distância. A indiferença força a mudança de tática. Quando o provocador percebe que as suas táticas emocionais não funcionam, ele é forçado a mudar de tática. Ele terá que usar argumentos lógicos, fatos ou, o mais provável, desistir. Ele aprende que, para interagir com você, ele terá que elevar o seu próprio nível de comportamento. Você não apenas se protegeu, você elevou o padrão de interação, o poder do e daí. A indiferença estratégica se resume a uma pergunta interna. E daí? Ele me criticou. E daí? Isso muda a minha capacidade de realizar o meu trabalho? Ela me ignorou. E daí? A minha felicidade depende da atenção dela. Eles riram de mim. E daí? O riso deles paga as minhas contas ou constrói o meu futuro? Ao responder a essas perguntas com um e daí genuíno, você retira o poder da crítica e da ofensa. Você se torna o juiz da sua própria relevância. E quando você é o único juiz, a opinião dos outros se torna apenas um ruído de fundo. O respeito é a consequência, não o objetivo. A ironia final é que o respeito não deve ser o seu objetivo. O seu objetivo deve ser o domínio de si mesmo. O respeito é apenas a consequência inevitável desse domínio. Quando você se torna uma pessoa que não pode ser abalada, que não pode ser comprada com elogios, nem destruída com críticas, você se torna uma força da natureza. E ninguém desrespeita um furacão. Eles apenas se afastam e observam. A sua jornada para o respeito começa agora, não com uma ação externa, mas com uma decisão interna, a de nunca mais entregar o seu poder a ninguém, a de escolher o silêncio e a calma, em vez do caos e da reação, a de ser o observador e não o ator principal no drama emocional dos outros. Se esse vídeo faz sentido para você, você já não é mais o mesmo. A verdadeira força reside não no corpo, mas na mente disciplinada. Se inscreva no canal e ative o sino para receber mais aprendizados como este.